Olá, pessoas queridas. Eu sou o Dr. Milton Moura, cardiologista, ativista quântico, estudioso da física quântica e também da neurociência. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês com essa oportunidade para a gente conversar sobre felicidade e principalmente para explicar para vocês como que a gente pode utilizar a meditação como um instrumento, como um meio, como uma ferramenta para conquistar esses estados de felicidade. Será que isso é possível? Será que a meditação tem alguma conexão com a felicidade? Será que a gente consegue fazer isso? Esse vai ser o objetivo da nossa conversa de hoje. E vocês vão entender estes mecanismos e vão se sentir motivados a começarem a prática da meditação, se é que já não fazem. Vamos primeiro conversar sobre meditação. Vamos desmistificar um pouco o conceito da meditação. Meditação, literalmente, significa tornar-se familiar com. Exato. É você se tornar mais presente, mais consciente de todos os seus processos. Isso é o que significa meditação. E para que a gente possa realmente desmistificar isso, a gente vai trazer as compreensões, alguns trabalhos científicos já realizados pela neurociência que expandem a nossa compreensão sobre o cérebro e entender como é que o exercício mental ele realmente pode modificar a estrutura cerebral. Como é que tudo isso nasceu? Claro que nós fomos buscar lá no Oriente grandes meditadores que já fazem a meditação durante anos e anos e anos das suas vidas. E nós estudamos o cérebro dessas pessoas para que a gente pudesse entender quais eram as modificações. E acreditem vocês, a área cerebral que mais se beneficia com o processo de meditação é justamente o lobo frontal. Exato, o nosso centro criativo, a área do discernimento, a área da razão, a área responsável pela tomada de decisões. Olha só como que a questão da meditação começa a se tornar importante por essa simples informação, por este conhecimento. E a neurociência não para por aí. Há muito mais que a gente pode conversar e expandir esta compreensão. Há muitos outros trabalhos e é isso que eu quero trazer para vocês. Sabe que tem uma questão que eu adoro e que eu sempre converso isso em todas as oportunidades que eu tenho, é que o nosso cérebro ele não consegue diferenciar realidade de imaginação. Como assim? Monitorando o cérebro humano, através de mapeamento cerebral, estudando ele de uma forma viva, isso tudo foi feito pela primeira vez utilizando um aparelho na Faculdade de Medicina de Harvard, chamado TMS, que é estimulador magnético transcraniano. E através deste aparelho, a gente consegue mapear o cérebro durante alguns exercícios. Então foi criado um exercício, um experimento, com dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas ia sentar diante do piano e eles iriam tocar uma sequência de notas, iriam dedilhar uma sequência de notas enquanto eles eram monitorados. Isso foi feito durante 1 hora e durante 5 semanas, acompanhando este grupo de pessoas que faziam o exercício físico de dedilhar diante do piano uma sequência de notas. Pois bem, um outro grupo de pessoas não iria sentar diante do piano. Eles iriam apenas imaginar, iam fazer um exercício mental de imaginação de que eles estavam sentados diante do piano, tocando aquela mesma sequência de notas. Pois, para surpresa de todos, no final desse experimento, depois de 5 semanas, acompanhando tanto aqueles que faziam o exercício físico de dedilhar, como aqueles que faziam o exercício mental apenas de imaginar, não houve diferença significativa entre esses dois grupos, comprovando que a imaginação, que o exercício mental
é capaz de modificar a estrutura cerebral. E agora vocês já estão começando a perceber qual é a importância da meditação com relação a mudar a nossa estrutura cerebral. O quanto que é isso importante. E daí advém os grandes benefícios que a meditação pode trazer. É claro que aqui a gente vai realçar a importância da meditação com relação à felicidade, a esse estado mais duradouro, um estado de graça, um estado de ser feliz, que a gente deve cultivar diuturnamente, todos os dias, em todas as oportunidades que nós temos. E por isso que a meditação é importante, porque ela traz essa presença, ela traz consciência, ela fortalece as conexões do lobo frontal, que são justamente a área responsável por esse discernimento. Mas vamos trazer, para a gente complementar todas essas informações e estabelecer um nexo realmente confiável entre meditação e felicidade, vamos trazer alguns dados da neurociência. O conhecimento do funcionamento cerebral evoluiu muito. Nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio é capaz de fazer, em média, 5.000 conexões. Olha só que número grande de conexões que é possível formar com os nossos neurônios. O número de conexões é muito maior do que o número de estrelas conhecidas no universo. É realmente um número infinito de conexões. Nós temos, durante 24 horas, cerca de 60.000 a 70.000 pensamentos em um único dia. Olha que exagero de pensamentos, de blá blá blá. Nossa mente ela é muito ativo, porque a gente vive num mundo em que o estresse ainda predomina, em que a gente não consegue ter espaços para silenciar essa mente. Então a quantidade de pensamentos que nós temos num único dia é muito grande, 60.000 a 70.000 pensamentos. Para cada pensamento que nós temos, é um padrão de disparo, uma sequência de neurônios que é ativada, disparando nessas conexões, nessas sinapses que unem esses neurônios, uma quantidade infinita de neurotransmissores. Para vocês terem uma ideia, a simples leitura de uma frase de um livro libera quatrilhões de neurotransmissores. E esses neurotransmissores representam o teor do meu pensamento. Não importa se eu estou tendo um pensamento de alegria, de tristeza, de amor, de ingratidão, de ódio, de ressentimento, não importa. A sequência é disparada e os neurotransmissores são disparados. E nós produzimos uma química para cada pensamento que nós temos. E essa química que é produzida, ela vai estimular outros centros cerebrais, principalmente dentro do nosso cérebro límbico, que fica abaixo da área pensante cerebral, que vai produzir uma nova química, que são os neuropeptídeos. Então veja, o pensamento estimula o centro límbico a produzir uma outra química que agora vai começar a representar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E esses neuropeptídeos que são produzidos também vão estimular centros hormonais, hormônios que caem na circulação sanguínea. E esse ligante, esse hormônio vai percorrer todo o nosso organismo. São 70 trilhões de células que nós possuímos que recebem a informação daquilo que nós estamos pensando. Olha, não é possível que com esse conhecimento a gente não consiga modificar alguma coisa diante da nossa vida. Essas reações emocionais que se tornam automáticas, porque para cada ciclo entre o pensar e o sentir, a gente vai criando os nossos hábitos, os nossos automatismos. Nós vamos nos tornando inconscientes dessas habilidades que nós ensinamos para o nosso corpo, né? E aí vem a outra beleza da meditação, que permite a gente se tornar cada vez mais conscientes desses processos inconscientes. Olha que maravilha! Se tornar familiar com, se tornar
consciente desses processos inconscientes. Mas o que eu quero chamar a atenção de tudo isso é que é dessa química que nós produzimos. Porque, como vocês viram, nós temos experimentos que demonstram que nos nossos ensaios mentais é possível modificar a estrutura do nosso cérebro. Então, nós podemos treinar esses estados, nós podemos trazer de uma forma voluntária, de uma forma intencional para a nossa vida, para o nosso corpo, a química que representa a felicidade, a química que representa a gratidão, a química que representa a alegria, que nós vamos cultivar estes estados emocionais que nós chamamos de elevadas emoções, que nós não estamos habituados a isso, porque durante todo o nosso processo evolutivo nós ensinamos as emoções ditas de sobrevivência, o medo, a culpa, o ódio, o ressentimento. Estas estão automáticas. O sentimento de ser feliz, de gratidão, de admiração pela vida, as elevadas emoções, nós ainda estamos aprendendo a criar as conexões que representam estas emoções. Daí o nosso trabalho consciente e voluntário. Daí a meditação ser um importante instrumento, um importante meio para que a gente conquiste de forma duradoura esses estados de felicidade. E aqui cabe a gente conversar um pouquinho sobre o que é essa tal felicidade. Baseado em alguns trabalhos científicos também, a gente sempre acredita que as condições de vida podem ser responsáveis por fornecer esta felicidade, por ser as possibilidades de nos tornarmos felizes. Mas no final da análise desse trabalho científico, eles viram que a proporção que as situações de vida fornecem para manter e sustentar estados de felicidade é só de 10%. 10%. Então não adianta a gente condicionar a nossa felicidade a essas situações de vida. Não adianta a gente querer achar que com um ganho de dinheiro, ganhar na loteria, ganhar aquele montante de dinheiro, isso vai nos tornar felizes. Acompanhando estas pessoas que ganharam uma grande soma de dinheiro nas suas vidas, após um ano, eles estavam tanto ou menos felizes do que eles estavam antes de ganhar, não sendo aquele fator o responsável pela sua felicidade. E o contrário é verdadeiro. Pessoas que estavam na sua vida demonstrando uma certa felicidade, conseguindo estabilizar, de repente eles eram acometidos por uma fatalidade, por um acidente, ficaram tetraplégicos ou adquiriram uma doença crônica, que eles tinham tudo nessas situações de vida para se tornarem infelizes. Porque a situação de vida não estava proporcionando oportunidades para eles serem felizes. Mas essas pessoas, analisadas após um ano, elas estavam tão felizes quanto estavam antes daquele incidente. Então, as situações de vida fornecem apenas 10% em nossa felicidade. Bom, se é 10%, 40% esses cientistas atribuíram a nossa capacidade de produzir esses neurotransmissores, esses neuropeptídeos, estão no nosso DNA, estão na nossa genética, nesse campo informacional que fazem com que esses genes sejam ligados e desligados. Mas cabe aqui uma informação, mesmo sendo 40% de responsabilidade na capacidade de produzir esses neuropeptídeos, esses neurotransmissores, isso não pode se tornar uma coisa engessada. Nós temos sempre a capacidade de fazer novas conexões, de buscar intencionalmente novos padrões cerebrais, novos estados mentais que representem um novo estado. Então a genética ela não é engessada. Está aí a epigenética mostrando que isso é possível. Bom, mas e os outros 50%? Onde estão? Estão nas nossas ações voluntárias de buscarmos fazer aquilo que nós gostamos.
Que seja fazer uma viagem, que seja ir ao cinema, são ações voluntárias que vão te dar satisfação. Isso traz esta química que circula pelo nosso corpo, uma ação mais duradoura. Ela fica mais presente circulando pelo nosso corpo. A gente consegue desenvolver um outro conceito, que é de inteligência emocional, porque a gente perdura a química que nós produzimos. Mas sabe o que é o mais surpreendente de tudo isso? Que a nossa voluntariedade em promover o bem do outro, a nossa generosidade, é que foi o grande responsável por produzir a química que representa o estado de felicidade. Exatamente. A capacidade que nós temos de fazer o bem, de ver a felicidade do outro. Olha só, isso nos traz felicidade, nos traz mais oportunidades de ser felizes de uma forma duradoura. E aí vem a questão da nossa conexão que a gente está buscando entre a meditação e a felicidade. Porque nós podemos desenvolver esse treino diário, porque a meditação é um hábito e deve ser feita diariamente. Exato, diariamente a gente deve treinar. Como começar a fazer a meditação? Você que não está acostumado a fazer a meditação, como é que você acha que deve começar? Vou dar uma dica aqui para vocês. Como é um treino e a nossa mente, principalmente aquela mente que vive estressada, que tem transtornos de ansiedade, que vivem dentro da síndrome do pânico, da depressão, tem muita dificuldade em sentar, fechar os olhos, eliminar tudo aquilo que está ao seu redor, eliminar o contato com o mundo externo para mergulhar dentro do seu mundo interno. Porque quando nós fechamos os nossos olhos, e a gente demonstrou isso aqui, todo aquele ensaio mental que nós fazemos, ele está sendo real. O nosso cérebro está acompanhando não só o nosso cérebro, como também o nosso corpo físico. Então, quando a gente tem a intenção de fazer essa meditação, quando nós fechamos os nossos olhos, colocamos uma música adequada, a gente tem a oportunidade de silenciar a nossa mente. E no início, vocês podem fazer um exercício simples de respiração. Vocês vão ter a intenção de sentar, de fechar os olhos, e a cada inspiração e expiração que vocês tiverem, vocês vão contar 1. Então, inspira, expira, 1. É o único foco, a única atenção que vocês têm que ter é com a respiração. Tentem chegar com esse número até o número 10. Inspire, expire, 1. Inspire, expire, 2. Quando chegar ali para o 2, 3, como a mente está muito agitada, a tendência é começar a vir uma série de outros pensamentos. Preocupação diária, preocupação com contas, com o que tem que ser feito do dia a dia. Se isso acontecer, e isso vai acontecer, não importa. Honrem a intenção que vocês têm de praticarem a meditação. Se vocês estão lá contando 1, 2, prestando atenção e de repente vem esse pensamento, apenas identifique, deixe-o ir e volta ao propósito da sua meditação, contando 1, 2, até chegarem ao número 10. E a partir daí, vocês vão desenvolvendo a capacidade de foco e de concentração. Experimentem. Aqui está o meu convite para vocês que ainda não praticam a meditação a fazerem esse exercício. E depois existe uma enormidade de outras possibilidades. A meditação guiada, aquela que você coloca um fone de ouvido e vai ouvindo, quando você está com um propósito, com a intenção, também vai sendo produzido a química que representa aquilo que você está ensaiando mentalmente. Lembram? O cérebro não diferencia o que é a realidade do que é a imaginação. É isso. E nós temos uma ciência voltada para tudo isso. Eu chamo isso de ciência da transformação. E a meditação é um instrumento poderoso, poderosíssimo.
vai muito mais além dos benefícios que a gente consegue identificar com relação à aquisição de melhor memória, de mais atenção, de mais plenitude, né? Você consegue ter um desempenho melhor no seu trabalho, uma série de benefícios que a meditação pode trazer. Mas a maior, a meu ver, que a gente adquire é a capacidade de mudar qualquer aspecto que nós temos dificuldade em nossas vidas. Porque a gente consegue mudar os nossos hábitos, exato, mudar os nossos hábitos através da meditação. A gente pode ensinar uma nova habilidade ao nosso corpo. Quando nós fechamos os nossos olhos e fazemos essa meditação. E depois que vocês já estiverem bem treinados, estiverem gostando do processo da meditação, estão começando a conquistar estados de ser feliz cada vez mais, podem dar um passo além. Começam a estudar mais, a aprofundar-se mais nesses aspectos para que vocês tragam mais plenitude e mudanças na vida de vocês. Sabem por que é difícil mudar um hábito? Né? Durante anos e anos, a gente vem produzindo esse ciclo entre o pensar e o sentir. Esse ciclo, repetidas vezes em nossas vidas, produz essa química e o nosso organismo, o nosso corpo fica literalmente dependente literalmente dessa química que nós produzimos. Então nós ensinamos uma habilidade para o nosso corpo. Por exemplo, a culpa. Durante 20 anos eu sinto culpa. Eu venho produzindo aquela culpa por ter acontecido qualquer coisa e eu me sinto culpado. Eu produzo aquela química, eu produzo aquele estado emocional que representa a culpa. E de repente, aquilo já não faz mais sentido, mas eu já ensinei essa habilidade ao meu corpo, já está estocado em nosso cérebro automático, que é representado pelo cerebelo e pelo tronco cerebral, que representa os nossos automatismos, e fica difícil mudar, né? Mas quando a gente tem essa intenção, e a gente pode fechar os nossos olhos e começar a imaginar um estado de autoestima em que isso não vai mais fazer parte da nossa vida, e começar a produzir essa nova química diuturnamente. Porque um único pensamento positivo não é capaz de promover esta mudança. Pois veja, durante 20 anos eu produzo esse ciclo. Aí um único pensamento positivo que eu falo, não, a partir de hoje eu não mais vou sentir culpa, eu quero sentir autoestima em minha vida. O que vocês acham que o organismo vai mandar de mensagem para o cérebro? Exato, vem uma mensagem sorrateira para o termostato do cérebro, que é o hipotálamo, e a conversa mais ou menos que nós temos ali é essa. Olha, escuta, o que está acontecendo aí em cima? Durante 20 anos você nos ensinou a sentir culpa e agora você vem falando dessa questão da autoestima? O que é isso? Não, manda mais culpa aqui para baixo. Tá vendo como é difícil mudar? É uma questão de vocês quererem, terem a vontade, terem a intenção. É uma atitude proativa. Porque a partir dessa compreensão que nós temos, a realidade já não está mais dissociada de nós, já não está mais separada de nós. Eu costumo afirmar que a nossa personalidade cria a nossa realidade pessoal. O que é a nossa personalidade? A nossa personalidade é o conjunto da maneira como eu penso, da maneira como eu me comporto e da maneira como eu sinto. Se eu tenho cerca de 60 mil a 70 mil pensamentos no único dia e 90% daquilo que eu penso é igual ao que eu pensei no dia anterior, a tendência é eu criar o mesmo do mesmo. Nós temos que parar com tudo isso, com esses processos inconscientes que só traz estados de infelicidade. Como nós queremos aqui realçar a importância da meditação como um meio, como um instrumento, como uma ferramenta para que vocês conquistem a felicidade, eu estou aqui incentivando vocês a praticarem a meditação, a fazerem o ensaio mental de vocês,
para que vocês criem e sustentem o estado de felicidade. Despertem a generosidade, despertem essa questão da inteligência emocional. Todas as vezes que vocês identificarem uma reação emocional que vocês não querem mais para a vida de vocês, de medo, de rancor, de raiva, de ódio, diminuam o tempo que essa química perdura no corpo. Diminuam intencionalmente. Façam um exercício de respiração. Se vocês estão vivendo uma crise de ansiedade, uma crise de síndrome do pânico, intencionalmente vocês parem naquele momento, respirem, inspira contando até 5, sustentem contando até 5 e expirem contando até 5. Isso fará com que haja uma modificação na frequência do coração. E o coração, a frequência do coração, interfere, manda mensagem para a área cerebral responsável pelo discernimento. Lembram? Córtex cerebral, principalmente lobo frontal. Então, coração e cérebro têm uma comunicação que é de duas mãos, é uma comunicação de duas vias. Informações do cérebro para o coração e do coração para o cérebro, principalmente por causa da variabilidade da frequência cardíaca. Mas isso é um outro assunto para uma outra oportunidade. Eu quero que vocês entendam isso que nós chamamos de ciência da transformação, que coloca a meditação não mais como uma coisa de cunho religioso, mas a nossa conversa daqui para frente será como que nós podemos utilizar a meditação como um recurso terapêutico. E olha a beleza que o Sistema Único de Saúde brasileiro já fez. Já coloca à disposição desse sistema não só a meditação, como outras práticas integrativas. Mas a meditação está lá, porque nós temos elementos suficientes para incorporar essa técnica dentro do nosso arsenal terapêutico, principalmente nos transtornos de ansiedade. É claro que existe uma outra gama de benefícios da meditação, mas foge do propósito dessa nossa conversa aqui hoje. E que eu quero que vocês fiquem bem claro, que estabeleçam essa conexão entre a meditação e a felicidade, porque nós estamos diante de um congresso que está falando de felicidade, em que vocês possam sustentar esse estado cada vez mais na vida de vocês. É o que eu desejo, que vocês sejam felizes, que vocês estudem, que vocês meditem, que coloquem em prática, que tenham atitude, que se apaixonem por vocês e pela mudança que vocês querem. E eu estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês venham a ter e eu espero encontrá-los em uma outra oportunidade. Um abraço no coração de todos vocês.